junto. Se tiver jogo do Flamengo, o Flamengo vai fazer amistoso, parece, na Europa, né? Durante o período da Copa intertemporada. Eu tô com essa matéria aqui. Se o Flamengo jogar no dia de jogo do Brasil, eu assisto o jogo do Flamengo e não assisto o jogo da Seleção Brasileira. Ah, mas é só um amistoso, Miguel. Eu vou assistir o jogo do Flamengo, mas não vou assistir o jogo da Seleção Brasileira. Porque não sabe, aquilo que a gente ama é o clube. A Seleção Brasileira hoje é só um negócio ali que você para na frente da televisão para assistir. E se ganhar, ok. Se o jogador que é, por exemplo, se o Vinícius Júnior jogar bem, a gente fica feliz porque passou pelo Flamengo. Se o Wesley jogar bem, a gente fica feliz porque passou pelo Flamengo. Léo Pereira, Danilo, Alexandre. Se esses caras forem em destaque, a gente vai falar muito bem, a gente vai ficar feliz. Mas, fora isso, cara, sabe aquela história? Tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Jornalisticamente falando, para o jornalista que vai para a Copa, para cobrir uma Copa, eu sei a importância que tem. Para o próprio jogador que é convocado, a gente sabe que tem essa relevância para o atleta, vai entrar no currículo que participou de uma Copa do Mundo. É um evento ainda importante, extremamente relevante para o calendário, que é de 4 em 4 anos. É importante você participar desse grande evento. Mas, sinceramente, essa relação torcedor-seleção brasileira já não existe esse apego mais, não existe essa coisa de amor pela seleção brasileira. Acabou, amigão, esquece. É verdade. Deixa o teu comentário. E você de casa, você tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, você ainda bate o coração mais forte pela CBF, assim como pelo CRF? Tá aí, ó. Tudo começa com C. Mas, enfim, quero saber a tua opinião. Vamos lá, Edna Souza. Anularam o gol legítimo da Chape. É o pênalti que era para empatar o jogo da Chape. Bateu na trave. Será que ele quis fazer o gol? Tenho minha dúvida. Será, Miguel? É o jogador, tô com dúvida desse jogador. Agora, a arbitragem prejudicou porque a Chapecoense já havia empatado o jogo nos acréscimos. Ela não deu o gol e aí depois trocou o gol pelo um pênalti e o cara chutou a bola na trave. É verdade. Luciano Pereira, boa noite. A imprensa de São Paulo no Band Esporte já cantaram Palmeiras campeão de tudo. Eita, Lelê. Eu gosto é assim, Miguel. Eu gosto é assim. Ainda tem, lembrando, pro Flamengo ainda tem tem 21 jogos, né? 21 jogos, tem um jogo a menos. Então, lembrando, o Flamengo tem 21 jogos. Será que o Flamengo não passa o porco, rapaz? O Flamengo tá 7 pontos do porco. E detalhe, Renato, detalhe que o Flamengo do Leonardo Jardim, ele fez a melhor campanha do primeiro semestre na Libertadores, depois de muito tempo, desde a década de 80, o Flamengo não fazia a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, né, e o Flamengo fez a melhor campanha na Libertadores, na primeira fase, foi o melhor em todas as equipes. E no Campeonato Brasileiro, se fizer uma pesquisa ali rápida, vai perceber que mesmo em segundo lugar, com 7 pontos do Palmeiras e com jogo a menos, o Flamengo também fez um dos melhores primeiros turnos do Flamengo na história. Pode pesquisar aí, ó. Esse primeiro turno do Flamengo também foi um dos melhores primeiros turnos, principalmente depois da entrada dos pontos corridos. Então, o Flamengo não fez o primeiro turno ruim. E vou falar mais. Se não fosse a mão da arbitragem nesse primeiro turno, o Flamengo ou seria líder ou estaria ali, ó, empatado com o Palmeiras em número de pontos e em número de jogos. Mas, pega o primeiro turno todo, observa os jogos em que o Palmeiras jogou e foi beneficiado, e observa os jogos que o Flamengo jogou e o Flamengo foi prejudicado. E eu estou falando só desse ano, mas a gente pode entender para o ano passado também. Eu já venho acompanhando a arbitragem há bastante tempo. Tá? Jogos do Flamengo, o Flamengo, para conseguir vencer seus jogos sem a arbitragem prejudicar, é um parto, é difícil. E o Palmeiras sempre está envolvido em alguma polêmica de arbitragem que ele acaba levando vantagem. Tá? Se não fosse a arbitragem, o Flamengo estaria bem mais próximo do Palmeiras ou então seria líder. Isso aí, galera. Ó, o Luciano, boa noite, papapá. Que a seleção seja eliminada o quanto antes, está dizendo o Joilson, jogando praga aí na CBF. Vamos lá. Goleiro da seleção é fraco. Será que o Ancelotti está cego? Está dizendo a Edna. A imprensa de São Paulo detesta o Flamengo e defende todos os times de São Paulo a qualquer custo, afirmando o Luciano Pereira. Pereira, hein? Sei não, hein? Esse sobrenome aí, hein? Tem a ver com a tia? Sei não, hein? Ó, eu deixei na enquete aí, Miguel, é o seguinte, ó. A volta do Cria
Richard Rios para o Flamengo seria uma boa opção como plano B? Tá, foi ventilado aí, irmão, que o Richard Rios está voltando. O Richard Rios é cria do Flamengo, tá? Ele passou pela base do Flamengo, não é bem o cria assim, tal, mas o Flamengo comprou, parece que na época ainda de base, né, comprou esse menino. E na minha opinião, ele não é o pior futebol que eu já vi, também não é o melhor. Então, já passou pelo Palmeiras, né, acho que até, se não me engano, foi campeão pelo Palmeiras. E ele saiu do Flamengo para ir para o Guarani. Ou seja, ele tem uma grande identificação com a cor verde, né, se eu não me engano. Então, eu deixei a pergunta aí, eu quero saber a opinião de vocês, mas foi ventilado de ontem para hoje aí, do nada, né, mano? Surgem essas notícias assim, escabrosas e tal, do nada. Daqui a pouco o Cristiano Ronaldo quer vir pro Flamengo. Será? Daqui a pouco. E aí eu tô deixando, já que vai que, né? Eu tentei apurar aqui, só vi umas 2 ou 3 fontes aí falando, mas não. O que tu acha, Miguel? Então, entre Danilo e Richard Rios, que a gente tá falando de volante, né? 2 volantes. Entre esses dois, eu prefiro Danilo. Mas o Richard Rios jogou bem no Palmeiras. Quando ele passou pelo Palmeiras, ele talvez seja um menino da base que voltou para jogar no futebol brasileiro, o único menino que passou pela base do Flamengo, que atuou por uma outra equipe grande no futebol brasileiro e jogou bem. Porque é muito raro isso acontecer. É muito difícil um menino da base passar pelo Flamengo e ir para um outro clube no Brasil e jogar bem em outro clube. É muito difícil. Eu não consigo lembrar de cabeça alguém que saiu da base do Flamengo recentemente, foi para rodou, foi para algum clube brasileiro grande, chamado grande, né? E conseguiu ser destaque lá. É muito raro isso acontecer. Mas o Richard Rios jogou bem no Palmeiras. Eu prefiro o Danilo, mas se vier também acredito que é bom jogador. Olha o gol. Teve gol. 3-1? Seleção brasileira 3-1. Ryan, o ex-jogador do Vasco. Falando em Vasco, o Vasco perdeu hoje, né, pro Atlético Mineiro em casa, né? De novo? Vasco, cansa não, Vasco Miguel? Série B. Cansa Vasco não, Série Miguel? B. Cara, outro dia eu vi Vascaíno comemorando que eles estavam longe da Série B. Vai cair, hein? Vai cair. Os caras estavam comemorando que estava longe da Série B, ou longe da zona de rebaixamento até há poucos dias. É um negócio, sabe aquela coisa? É uma atração fatal. É um negócio impressionante. Quando eles acham que a Série B está longe, a Série B está ali, abraçada neles. E eles hoje perderam em casa, mais do que nunca ali, afundado na zona de rebaixamento. Então, sabe aquela relação, sabe? Carne e unha. O universo conspira sempre a favor da Série B se aproximar do Vasco, é um negócio impressionante. É a tampa da Colinos quando se aproxima do ralo da pia. É impressionante. Coisas que se atraem. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm.